Vamos lá, meus amigos, a mais um vídeo do canal Fala do Leão. Eu me chamo Renatinho Costa e diariamente a gente está aqui trazendo as notícias do Leão de Antônio Baena para você, meu amigo, e para você, minha querida amiga Azulina. Você que ainda não é inscrito no canal, vamos que vamos! Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho das notificações e não esqueça também de compartilhar nossos vídeos nas redes sociais e grupo de WhatsApp. Falando em grupo de WhatsApp, né, você já sabe, se você quiser participar do nosso grupo, 98107-3767, totalmente de graça. Só você mandar um zap para esse número, mandar uma foto com a camisa do Clube do Remo e eu mesmo vou estar te adicionando. 98107-3767, grupo de WhatsApp Fala do Leão. Um grande abraço a todos os participantes do nosso grupo, a todos os nossos inscritos. Faça igual os nossos amigos azulinos aqui que se inscreveram no canal Fala do Leão, apresentado por esse seu amigo aqui, né? Moleque doido, moleque da periferia, né? Estilo próprio de dar as notícias do Clube do Remo, tá, pessoal? Então vamos que vamos, vem embora aqui pro canal Fala do Leão. A gente vai começar aqui esse vídeo, ainda, né, de um jeito assim, como se fosse um pós-jogo. A gente fez um pós-jogo, uma live ontem, muito bacana, muita gente participou. E a gente vai fazer, tipo que uma continuação de ontem, para ainda falar um pouco sobre o jogo contra o Amazonas, né, da vitória do Clube do Remo. Né, estamos na liderança momentaneamente. Se tudo ocorrer tudo bem, a gente pode continuar na liderança. Beleza? Mas primeiramente eu queria falar sobre um cara aqui que veio, né, pelo menos pela minha parte, eu fiquei muito desconfiado porque o seu currículo é muito pobre, né, que é no caso do Daniel Paulista. Só tinha ganhado o campeonato estadual, que é o campeonato alagoano pelo CRB, e, né, eu fiquei muito desconfiado, mas sinceramente, vocês sabem que não sou de ficar bajulando ninguém, não sou de ficar babando ovo, mas esse cara, ele tá se mostrando um baita de um profissional, né? Sempre freando a empolgação dos jogadores, sempre freando a empolgação dos torcedores, sempre querendo evoluir, sempre querendo trabalhar mais, né, para mostrar sempre um bom futebol. Ele deu uma entrevista extraordinária e tudo que ele falou eu também penso da mesma forma, né? A gente tem que evoluir muito mais, né? Não ganhamos nada, né? Começando muito bem a Série B, né, cara? Até, como é que se fala? A gente tá até surpreso, né? Porque o Remo só tava, saiu da Copa do Brasil, perdeu a Copa Verde, tem ainda uma final aí pra se redimir no Campeonato Paraense e tem obrigação de vencer. Mas, sinceramente, o Daniel Paulista até agora tá de parabéns, né, cara? Tá fazendo um bom trabalho, é um cara centrado, né? Eu só tô mostrando fatos. O cara é sim um bom técnico. Eu não sei o que aconteceu para ele não ganhar um campeonato mais relevante. Quem sabe seja no Clube do Remo que ele possa ganhar o seu primeiro campeonato. Então eu convido você para ver, né, o pós-jogo do Daniel Paulista na Remo TV, né? Uma baita de um pós-jogo, e ele falou tudo que eu penso. Nós temos que ter calma nesse momento, temos que trabalhar, né, bastante para cada vez mais evoluir. Ainda não ganhamos nada, o campeonato é longo, ainda está na 6ª rodada e parabéns pela entrevista aí na Remo TV, né, cara? Esse bicho tá me surpreendendo, eu quero que me surpreenda cada vez mais. Sobre o nosso time aí, né, cara, eu não achei que o Remo jogou mal, né, pessoal? Só faltou um pouco mais de concentração. Como ele mesmo falou, Daniel Paulista, o time tava ansioso para fazer gol. Eu só peço, né, eu só quero que esses jogadores não deixem o sucesso subir para a cabeça e nem comece a ficar de salto alto. Porque o Remo teve muita chance de exterminar o Amazonas com um a mais e não aproveitou as oportunidades. E vocês sabem, esse campeonato, o saldo de gol é muito importante. A gente estava em 9º, né, com o mesmo ponto de vários times, mas pelo saldo de gol a gente estava em 9º. Então por aí você tira que o saldo de gol é muito
importantes. Então a gente poderia ter feito 2, a gente poderia ter feito 3, com todo respeito ao Amazonas, né? Inclusive eu falei ontem que a torcida do Amazonas tem que cobrar a diretoria deles, porque eu sinceramente, vendo o jogo do Amazonas, para mim é um dos times mais fácil para cair, né, para a Série C, voltar para a Série C, com todo respeito. Então, eu gosto do Amazonas, né, a torcida gosta do Clube do Remo, gosta, os torcedores do Amazonas gostam da nossa torcida, e, né, cara, se vocês querem o time de vocês continuar na Série B, vocês têm que cobrar a diretoria de vocês. Eu acho que vocês contrataram mal, Guilherme Alves não era o técnico ideal, enfim, né, você tem que cobrar porque o time de vocês não tá nada bacana. E o Remo, né, apesar de ter vencido, feito mais o gol, mas aquele juiz vagabundo lá anulou. Isso não era pra ele ter feito, porque o Ítalo, ele estando ali ou não, ia ser gol da mesma forma. Gol aí do Regis, né, que inclusive daqui a pouco a gente vai falar sobre o Regis. E o clube do Remo desperdiçou muitas chances, e era para ter feito mais saldo de gol, né? Por completo aí o Remo, né, jogou aplicadamente, jogou bem, mas faltou um pouquinho mais de ambição para fazer mais gols, porque tinha possibilidade. Aí tem torcedor falando, não, Renata, mas eu acho que o Remo tirou o pé, porque eu tenho um Parazão. Não existe esse negócio de tirar pé. O Remo não precisaria colocar tanta pressão para fazer gol no Amazonas ontem. Entendeu? O Amazonas já estava na corda, meu amigo. Já estava, né, quase no nocaute. O Remo, na manha da aranha, chegaria lá e poderia fazer mais gols. Não precisava nem se esforçar tanto. Entendeu? Então tira isso da cabeça que não existe esse negócio que o Remo tirou o pé. Era para ter colocado o pé no acelerador e ter feito mais gol. Essa é a minha opinião. Entendeu? Mas, né, cara, o time tá na liderança, tá fazendo uma boa Série B, mas a gente tem que apontar os pontos negativos. Eu achei que nesse jogo o Remo desperdiçou muita chance de ampliar o placar. E como eu falei, saldo de gol é muito importante. Vocês sabem, né, cara? Eu sou um torcedor chato e exigente. Entendeu? Tô muito feliz como nunca mais eu tinha ficado, né? Durante eu me conhecer como torcedor do Clube do Remo. O Remo tá fazendo uma boa Série B, cara. Tá surpreendendo muitos torcedores. E a gente espera que continue evoluindo, né? Preparo físico tá ficando nota 100 pro que era, pelo amor de Deus. Os caras estão correndo, estão se esforçando. Só peço, mais uma vez, não entre nunca de salto alto, não deixe o sucesso subir para a cabeça. Tem vários jogadores experientes e isso não pode existir. Temos que entrar com humildade. E no jogo de ontem tínhamos chance de fazer mais gols, mas ficava naquele toquinho pro lado, toquinho pro outro. E parece que não estava querendo fazer gol, não sei o que aconteceu. Mas o Remo tinha que ter feito mais gol. Entendeu, pessoal? Mas estamos na liderança e vamos ver os outros resultados para ver se o Remo continua. Se não continuar, nós temos que fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, o resto que vier é lucro dos outros times. Nós temos que vencer no Mangueirão e tentar empatar fora. A cartilha da Série B é essa. E ponto final. Quando não der para vencer lá fora, beleza, né? Fazer o quê? É lá fora, o mando de jogo, o mando de campo é dos caras, mas aqui no estado do Pará, quem tem que comandar, quem tem que mandar é o Clube do Remo. A gente tem que impor jogo, a gente tem que se, impor, na verdade, propor jogo e vencer bem. Todos os times, não importa se é o Real Madrid, se é o Barcelona, aqui no Pará com o estádio lotado, quem manda é o Clube do Remo. Né, pessoal? Falar do Marcelo Rangel. O Marcelo Rangel não teve tanto trabalho, né, pessoal? O Amazonas, na minha opinião, não tá com um time qualificado, né? Eu acho que precisa melhorar e não teve tanto trabalho assim, botaram uma bola na trave ali, mas eu achei um time, fragilizado, na minha opinião. Eu acho que esse Guilherme Alves é muito fraco e não vai dar jeito no time do Amazonas não, beleza? As nossas laterais aí, Marcelinho e Sávio, começando pelo Marcelinho. Marcelinho melhorou muito, né? Depois de receber tantas críticas, Marcelinho tá jogando muito bem, né? Tá atacando mais, tá fazendo um 2, cruzando, né? Tá com mais velocidade, mais preparo físico e o Marcelinho fez uma boa partida. O Sávio é aquele jeito, né? Aquele cara que oscila, mas não comprometeu. O que é bom no Sávio
né? Se comparando com o Alan Rodrigues, é a sua bola parada, né? Na bola parada, o Sávio é muito melhor que o Alan Rodrigues. Não que o Alan Rodrigues seja ruim, mas na bola parada, o Sávio tem, né, muita categoria aí e também não comprometeu. Mas é claro, eu prefiro o Alan Rodrigues na lateral, beleza? O nosso sistema defensivo ali, cara, eu acho que tá uma postura muito boa, cara, muito bem armado, né? Tá todo mundo no lugar certinho, dando o bote certo. Nosso sistema defensivo, a nossa zaga tá parece um muro. A bola bate e volta. Qualquer chute dos caras tá batendo no zagueiro. Então, os nossos jogadores, nossos zagueiros estão bem colocados. E o sistema defensivo do Remo tá muito bom. Às vezes dá uma pichotada ali, mas ninguém é perfeito, né, cara? O Daniel Paulista era cabeça de área. Então ele entende muito bem de armar um time aí na parte defensiva. Aí eu tô gostando. E claro, a gente quer que melhore mais ainda. Mas a parte defensiva do Clube do Remo, na minha opinião, até agora tá indo muito bem. Na cabeça de área, o Caio Vinícius, pra mim, né, foi mais ou menos nesse jogo aí, né, pessoal? Também não comprometeu, lutou bastante, mas não foi aquele Caio Vinícius que a gente tá acostumado a ver nos jogos anteriores. Mas é claro, o cara não vai sempre manter aquela regularidade boa. Uma hora ele vai oscilar, né, pessoal? Mas o Caio Vinícius defendeu ali a parte defensiva, né? Teve uma saída de bola um pouquinho mais rápida, mas na minha opinião ficou devendo. Giovanni Pavani, cara, né, vem melhorado, tá sendo aquele Pavani que a gente conheceu na reta final da Série C. Fez um gol, beijou a aliança, mostrou pra loura mucurenta, né? E tá melhorando seu futebol, né, pessoal? Parabéns pela partida do Pavani, por ter dado a volta por cima. Tava sendo escorraçado na internet e com razão, né? Mas fez uma boa partida aí o Pavani, que fez um gol de cabeça, né? Ele não é tanto de fazer gol de cabeça, mas fez um belo gol de cabeça com um belo cruzamento também, se eu não me engano, do Sávio. Já o nosso querido aí, o Jaderson, né, cara, ainda é aquele cara que, na minha opinião, tá engatando o time do Remo, né, cara? Porra, eu me sinto um pouco mal de falar pro Jaderson, porque eu sei do esforço dele, eu sei que ele é um bom jogador, mas ele ainda não engrenou nessa Série B, cara. É um cara que fica, né, rodando com a bola e engata o time. Ele roda, e joga pra trás. Tá, isso tá me incomodando no Jaderson. A gente pede que ele melhore, né? Tem que ver o que tá acontecendo. O Daniel Paulista tem que identificar, porque na minha opinião, o Jaderson não tá jogando bem, cara. Ele tá encerando muito o gramado e não tá fazendo o time evoluir, andar pra frente. Entendeu? Espero que ele melhore. Ele tem que abrir muito bem o olho dele, tem que arregalar o olho, porque o Regis está chegando. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Regis, né? E o Jaderson tem que melhorar. Para mim ainda não engrenou nessa Série C. A gente sabe que o nível subiu um pouquinho, né? E ele tá ainda se adaptando porque veio de uma Série C, né, pessoal? Já o nosso ataque aí, Pedro Rocha, na minha opinião, tava mais preocupado, não dizendo que ele tá errado, né? Ele tava mais preocupado em servir o Felipe Viseu, que infelizmente não fez seu gol, né? Dei uma força aqui para ele, mas não aconteceu. Ele tá ficando muito incomodado e nós também, né, pessoal? O Felipe Viseu tá sendo muito criticado e a gente espera que ele absolva, né? Absolva essas críticas, treine forte aí, né? Volte pro próximo jogo bem e comece a fazer gols, porque ele continua ajudando taticamente. Mas centroavante, papai, tem que fazer gol, né? Agora falando do Janderson, cara, mais uma vez eu sinceramente vou dar os parabéns para a diretoria, para o Papelinho, não sei se foi ele que contratou, na contratação desse jogador que eu já pedia no Clube do Remo, um jogador nesse feitio há muito tempo, olha, há muito tempo. O Remo precisava urgente de um jogador rápido, veloz, com categoria, de visão de jogo. E na minha opinião, o Janderson foi uma das melhores contratações que o Remo fez esse ano, né, cara? Tá ajudando muito, é um dos melhores jogadores do elenco, é um cara que vai pra cima, não é aquele cara afoito, aquele cara que vai pra cima de qualquer maneira, é um cara inteligente. Tá jogando muito o Janderson, eu gosto
de jogador nesse estilo do Janderson. Estilo Pimentinha, estilo Felipe Marques, estilo Elielton, entre outros aí. Né? E eu gostei muito, eu tô gostando muito, né, da participação do Janderson no nosso time. A gente espera que melhore cada vez mais, né, pessoal? Uma crítica que eu queria fazer é o seguinte: não é preciso, não precisa ser automático, Daniel Paulista, todo tempo você colocar o Adailton, pô. Né? Tem o PH, tem o Gabriel Martins, você tem que experimentar outros jogadores. Porque, né, o Adailton, apesar de ser esforçado, mas na minha opinião ele tá mais atrapalhando do que ajudando. Ele tá entrando muito estabanado, né, muito ansioso para fazer as coisas sozinho, e já foram 2 oportunidades, até agora ele não mostrou um bom futebol, mostrou esforço. Mas, na minha opinião, no ataque, quando ele entra, ele tá mais atrapalhando do que ajudando. Né, cara? Então, experimente, quem sabe, o PH. Né, pode dar certo. Experimente o Gabriel Martins, que até agora não jogou. Entendeu? Quando jogou contra o Criciúma, jogou bem. Mas, eu te peço, cara, dá uma rodada aí entre esses jogadores. Coloca o PH, que é um cara rápido aí. Coloca o Gabriel Martins e deixa o Adailton um pouquinho lá, né? Segura ele um pouco na reserva e tenta mudar quando tu for fazer as trocas aí. Beleza? Na minha opinião, eu dava uma oportunidade ou pro PH ou pro Gabriel Martins. Porque o Adailton não tá agarrando com unhas e dentes a oportunidade que estão dando para ele. Tá muito afoito, muito delegado, ainda não tá em forma, parece. Né, cara? Então, tá na hora de dar uma oportunidade para outros jogadores da mesma função. Entendeu? Agora a gente vai falar do Regis, né? A gente falou o Jaderson, se for para entrar no lugar do Jaderson, entendeu? O Jaderson tem que abrir o olho. Tem que ficar de antena ligada porque o Regis entrou muito bem. Ontem eu falei no pós-jogo, né? Eu costumo ver o jogador quando ele entra em campo. E o Regis entrou, parece um pitbull. Já entrou correndo, né, a 1000 km/h. Parece um pitbull. Né, cara? Eu gostei da forma que ele entrou ali, focado. Entrou muito, poucos momentos que ele entrou, ele já fez muito mais do que o Jaderson. Ele é um camisa 10, a gente sabe disso, né? Conhecido como Messi Careca. Fez um golaço, né? Um gol de muita categoria, mas o juiz Frajuto lá, aprendiz de juiz, desmarcou o gol. Né, cara? Desmarcou o gol, como sempre, a arbitragem prejudicando o nosso time daqui. Né? E o Jaderson tem que ficar ligado, porque senão o Regis vai tomar a vaga dele. Entendeu? A não ser que o Daniel Paulista, né, faça o Jaderson ficar junto com o Regis, aí já é com o técnico, né, pessoal? Não sei como ele poderia fazer. Claro, ele não vai mudar muito, as coisas estão dando certo, ele não pode mudar, né, pessoal? Em time que tá ganhando não se mexe, isso daí tá constatado, tá, pessoal? Então, o Clube do Remo fez uma partida, não sei se eu esqueci de alguém. Pedro Castro, estou discreto ali, é um cara que ajuda mais taticamente, às vezes não aparece, mas pro técnico ajuda bastante, né, cara? E, no geral, aí o Remo fez uma partida de mediano pra boa. Eu queria que o Remo tivesse colocado o pé, era no acelerador, e não puxado o freio de mão, como alguns torcedores estão falando aí. Tinha que ter tido mais saldo de gol. Mas, resumindo, tô feliz, né, cara? Como nunca mais. Até me belisquei ontem, é o Remo que é líder da Série B, né, cara? E é o Remo mesmo. Graças a Deus tá dando tudo certo. É isso que a gente quer pra esse clube que a gente tanto ama. Entendeu, pessoal? Lembrando, né, vai ter 2 repás nesse intervalo aí. O Remo joga no dia 14 contra o Vila Nova em Belém do Pará. Jogo um pouco mais difícil do que contra o Amazonas. Vila Nova tá vindo bem na tabela, mas dá pra gente vencer, né? Mostrando o futebol que a gente tá mostrando, né? O time focado ali, dá pro Remo vencer sim o Vila Nova. Vai ser um jogo mais difícil, mas dá pra vencer. Então, nesse intervalo aí vai ter os 2 repasses, no dia 7 e no dia 11 de maio. E eu já falei aqui e vou repetir. Você, torcedor, você, Tonhão, se você não gosta de título, eu gosto. Entendeu? Parabéns por
pelo nosso time, tá na liderança, tá fazendo uma boa Série B, mas vira a chave e eu quero o título paraense. Entendeu? Você, torcedor, que não quer, o problema é seu. Eu quero que o Remo vença esse campeonato paraense e traga a taça para o Bainão. Entendeu? É obrigação. Tá? O Tonhão tem que se redimir porque a gente ainda não ganhou nada. Eu não vou ficar feliz pela liderança, mas isso pra mim não é taça. Entendeu? A gente tá num momento bom. Não tem nada pra comemorar ainda, cara. Estamos muito felizes, mas comemorar a liderança, isso daí pra mim não existe, cara. A gente tem que ficar feliz e redobrar os trabalhos do nosso time pra gente continuar evoluindo na tabela e no Campeonato Brasileiro. O próprio Daniel Paulista falou. Entendeu? Se você não gosta do que eu falo, pelo menos escute o que o nosso técnico tá falando. Entendeu, pessoal? Então, o Remo tem obrigação de vencer a Mucura nos 2 jogos, ou até mesmo vencer um jogo, não sei. O Remo tem que ser campeão paraense. Você concorda comigo? Entendeu? Eu acho que a maioria vai concordar, beleza? É muito importante o Remo fazer os 6 pontos no Mangueirão, porque o próximo jogo fora vai ser contra o Atlético Goianiense. Que eu vou falar a verdade pra vocês, não tá mostrando um futebol muito vistoso aí, né? Tá meia boca, mas é um clube estruturado, é um clube que veio da Série A, caiu pra Série B, e vai ser um jogo muito difícil, se tratando ainda fora de casa. Vai ser um jogo muito difícil, então a gente tem que se respaldar, vencer as 2 em Belém, conquistar esses 6 pontos, e vamos lá pra fora, seja o que Deus quiser, tentar pelo menos um pontinho, ou até mesmo a vitória, quem sabe? Né, pessoal? Nada é impossível, mas próximo jogo contra o Vila Nova pela Série B, o Remo tem que vencer e somar os 6 pontos que a gente jogou aqui, contra o Amazonas e contra o Vila Nova. Tem que ser 6 pontos. Lá fora a gente joga, né, se vier a vitória, melhor ainda, mas se vier o empate também tá ótimo. E outra coisa, a gente tem que estar preparado que uma hora o Remo vai perder, cara. Entendeu? O Remo tá fazendo um bom campeonato, mas uma hora o Remo vai perder. E a gente tem que estar preparado com isso aí, tem que analisar, né, a performance do time, não ficar esculachando à toa, né, pessoal? Claro, mostrar sempre os pontos positivos e os negativos, porque as nossas críticas são construtivas. Entendeu, pessoal? Então, né, o Remo joga contra o Atlético Goianiense no dia 14 e precisa vencer também o Vila Nova e, é claro, conquistar o Campeonato Paraense. E me prova, Tonhão, me prova que você não é alérgico a títulos. Porque eu não sou. Eu quero que o Clube do Remo seja campeão paraense. Não que seja uma Champions League, mas é o que a gente disputa. E a gente tem por obrigação conquistar esse título que a nossa torcida merece. Você viu aí, estádio lotado mais uma vez, deu uma boa renda, se eu não me engano, líquido, mais de 800 mil, entendeu? Estamos satisfeitos até o momento nas 4 linhas, eu não vou nem tocar no assunto de estruturas, Bainão, CT, sede social, porque isso daí, se eu for tocar, eu vou já me aborrecer, né? Porque aí ainda tá na estaca zero. Mas nas 4 linhas, dentro de campo, o Remo tá fazendo um bom campeonato e espero que seja também campeão paraense. Tá entrando dinheiro. Se eu fosse tu, ia fazer, dando um grauzinho ali no Bainão, no CT, porque se deixar entregas baratas, quando tu for fazer, tu vai gastar o triplo. Né? Eu não tenho informação se estão fazendo, mas tomara que tenha fazendo pelo menos alguma coisa, né? Pelas nossas estruturas, porque um clube que pensa ir para a Série A precisa obrigatoriamente ter uma estrutura que preste. Entendeu? Você pensa que isso é brincadeira? Não é brincadeira. Entendeu? Então, vamos que vamos. Muito obrigado. Se inscreva no canal. A gente espera que o Remo evolua mais. Trabalho forte. Daniel Paulista, continue o seu trabalho aí centrado, focado, que a gente está indo no caminho certo. Graças a Deus, né? E o nosso clube, enfim, tá nos dando alegria. A gente quer muito mais alegria sendo campeão paraense e quem sabe conquistando o acesso e até mesmo
Não é impossível, né, cara, ser campeão brasileiro da Série B. Por que não? Entendeu, pessoal? É um sonho distante, é um sonho difícil, mas não é impossível. Entendeu? Mas como eu falei na live de pós-jogo, tudo tem que estar alinhado. As 4 linhas e o extracampo. O Remo tem que melhorar urgentemente essas estruturas. Você sabe o que eu penso. Tamo junto, galera. É nóis. Bom domingo.